Menina é arrebatada ao inferno e relata que viu e falou com o Pelé. Ela disse que Pelé queria ter aproveitado a oportunidade que teve ainda estando aqui na Terra. E ela afirmou que ele disse para ela que ele conhecia a verdade, mas achava besteira. Ele achava que os crentes falavam demais. Isto é o que ela relata, viu, irmãos, quando ela foi arrebatada. Mas eu vou deixar um trecho aqui do testemunho, ela contando. É muito forte isto. Deus tem usado muitas pessoas, Deus está avisando, para a gente. E muitas das vezes, muitos de nós não estamos dando ouvidos, mas ouça este testemunho. É muito forte, é muito edificante. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te peço para que você se inscreva e possa indicar para mais e mais pessoas. Amém? Então vamos ouvir o testemunho da irmã. Até o inferno, e quando eu chegava lá, eu perguntava dele o que eu estava fazendo ali. E ele falava assim: você vai ver uma pessoa que eu quero que você veja. E ele me levava e eu já ficava assim, amadas, muito triste, porque eu via pessoas que eu conheço lá. E eu via assim novas pessoas também lá, e eu ficava muito triste. E elas gritavam, e era uma coisa muito horrível. E ele andando no inferno, eu via cada pessoa sendo como se fosse acorrentada assim na parede. E os demônios brincavam. Era uma coisa muito horrível. E eu andando e eu falava assim: vai demorar muito porque eu quero ir embora. Eu falava pro anjo: eu não quero ficar aqui. E ele falava assim: já estamos chegando. E foi quando a gente chegava até essa pessoa e ela estava muito assim, eu não reconhecia ela. E eu falava assim: anjo, quem é essa pessoa? E ele falava bem: se você não está reconhecendo. Eu falei: não. Aí ele falava bem assim: o Pelé. Aí eu olhava assim, eu falava: não, não é ele. Ele falava assim: é. Eu falava: não, não pode ser. Ele falava assim: ele está aqui no inferno. Você fala, o anjo do céu. E ele estava apanhando muito, amado, sendo acorrentado no chão. E apanhando muito. E assim, eu olhava lá e eu não queria nem conversar. Eu falei: anjo, me tira daqui, porque eu não estava me sentindo muito bem naquele local. E eu falava assim: me tira daqui. E ele falava assim: ele já está indo. E ele falava bem assim, o Pelé pra mim, falava bem assim que ele sabia da verdade, só que ele nunca buscou pela verdade. Ele falava pra mim. Ele falou que ele conhecia o caminho que levava à salvação, só que ele não queria porque achava isso uma baboseira de servir ao Senhor. E ele falava assim que ele conhecia muitos crentes já chegaram e apresentaram o evangelho para ele, mas ele nunca se interessou. E foi quando, amadas, eu falei pro anjo do Senhor que eu queria logo voltar. E ele falava, o anjo do Senhor falava: você já está indo, acalme-se. E eu falava para ele, pro Pelé, e falava bem assim, que ele podia até ter uma oportunidade se ele buscasse o Senhor. E ele falava bem assim: mas agora eu não posso mais. E ele falava assim: eu queria tanto ter aproveitado a oportunidade que eu tinha lá na terra. Foi quando o anjo do Senhor me tirou daquele lugar. E é muito forte este relato dela. E ela relata que lá no inferno ela viu ele acorrentado, apanhando, e tinha muitas pessoas conhecidas lá. Mas, infelizmente, nós não sabemos, né, irmãos? Infelizmente. Então, este foi o vídeo de hoje. Graça e paz.